Olá, bem-vindos à parte 3 da aula sobre tensão e forças axiais do curso de Mecânica dos Sólidos, oferecido pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e o Departamento de Engenharia de Materiais, apresentado por Santiago Maia Johnson. Nos vídeos anteriores, explicamos conceitos importantes como o conceito de tensão, deformação específica e falamos também sobre a lei de Hooke. Essas três coisas que usamos muito ao longo do nosso curso, elas nos servirão agora para desenvolver uma equação que nos permita determinar ou calcular o deslocamento elástico de nossas peças, de nossos corpos. Esse deslocamento é importante porque, às vezes, só conhecer a tensão máxima, ou quanto que é a tensão interna do material para saber se ele falha ou não é suficiente para garantizar a segurança ou funcionamento de um equipamento, ou às vezes não é nem segurança, mas na engenharia civil, por exemplo, ninguém gostaria de ver uma ponte que, mesmo que no interior a estrutura ela consiga suportar as cargas, devido ao comprimento aconteçam deformações elásticas que façam com que a estrutura fique meio deformada elasticamente. Mas imagina que uma ponte, você olhasse para ela e ela tivesse o formato de uma U. Isso não gera muita segurança para as pessoas que querem atravessar essa ponte, mesmo que ela consiga suportar as cargas. Esses deslocamentos eles têm muito a ver com o comprimento das peças. Vocês percebem que uma coisa muito grande, ela às vezes ela se deforma muito mais com a mesma carga que uma peça de menor comprimento. Outra coisa, pelo que os deslocamentos são importantes, no caso dos equipamentos, onde você tem elementos mecânicos girando a altas velocidades ou com altas cargas, ou as duas coisas, mesmo que cada dessas peças consiga suportar as tensões para não falhar, imagina se essas cargas deformam a peça até que ela entre em contato com uma outra peça que também está girando. Aí você teria duas peças que bateram uma contra a outra e isso poderia ocasionar uma falha. Obviamente seria como se dois carros batessem um contra o outro em alta velocidade, isso destruiria o equipamento. Isso é possível de acontecer porque as distâncias no interior às vezes têm muita pouca margem de erro. É comum você ver elementos mecânicos que estão separados a distâncias muito pequenas, um entre outro. Assim que, resumindo, o deslocamento é importante de ser calculado, não porque a peça fosse falhar, mas sim porque grandes deslocamentos poderiam trazer coisas atrás que nós, os engenheiros, não queremos que aconteçam. Para calcular esta equação de deslocamento elástico, lembrando que sempre que falamos de elástico é porque nós trabalhamos, no caso de material dúctil e frágil também, sempre trabalhamos com cargas que estão abaixo do limite elástico, ou seja, não acontece deformação plástica. Por isso, estas equações só serão usadas na parte de deslocamento elástico. Para isto, vamos ver uma figura embaixo, um corpo, uma peça, neste caso vamos dizer com uma geometria cônica,
onde é aplicada uma carga P1 de um lado e P2 do outro, e ela é deformada. Como a geometria dela, a área transversal no caso, não é constante ao longo do comprimento, as forças internas P, que fariam a parte de carga axial, elas também não são constantes ao longo do comprimento, ou seja, existe uma variação da carga e da área transversal ao longo do comprimento. Mas nós já tínhamos visto que quando analisamos uma porção muito pequena, fazemos dois cortes, um muito próximo do outro, a carga P interna é aproximadamente igual e as deformações se distribuem mais ou menos homogeneamente. Assim que podemos analisar isto com um corte pequeno para desenvolver nossa equação, fazendo uso das equações de equilíbrio e do análise de forças internas. Como falamos, a força axial interna, a força normal interna, ela é uma função do eixo x, igual que a área. Assim que as nossas tensões internas, sigma, também serão em função do comprimento x. Nós teríamos que a tensão é igual a força dividido a área. Neste caso, a carga P em função de x dividido a área, que também é em função de x. E temos que a deformação específica, epsilon, é igual a uma deformação delta, que é o quanto que o material se alongou, dividido o diferencial de x, que seria o comprimento inicial. Lembrem que estamos analisando essa pequena seção. Quando analisamos isto dentro do limite elástico, podemos usar o conceito da lei de Hooke. A lei de Hooke, lembrem que relaciona as tensões com as deformações. Assim que a nossa tensão seria igual a o módulo de Young vezes a deformação. Igualando os três conceitos de tensão, deformação específica e lei de Hooke, teríamos esta equação de aqui embaixo, a qual podemos resolver em função do deslocamento que chamamos diferencial de delta, e assim teríamos que o deslocamento axial seria igual a carga P vezes o diferencial de x dividido a área que multiplica o módulo de Young. Assim que com esses três conceitos encontramos a equação que nos permitiria calcular o deslocamento axial de um corpo carregado axialmente. Se quiséssemos calcular o deslocamento da barra toda, ou seja, ao longo de todo o comprimento da barra, nós teríamos que integrar essa função ao longo da barra, ou seja, fazer a integral entre 0 e L da equação que encontramos anteriormente. Assim teríamos uma integral entre 0 e L da função P dividido a, que multiplica o módulo de Young, tudo isso em função de x. Isto é o caso para uma coisa geral, mas ao longo do curso nós usaremos coisas com área transversal constante, porque agora não nos interessa o desenvolvimento matemático de cálculo de todas essas áreas, e geralmente também usamos cargas que elas são constantes ao longo do comprimento. Assim que, se a função de carga axial e a área transversal fossem constantes ao longo do comprimento, tudo isto poderia sair da integral e nós teríamos unicamente a integral entre 0 e L do diferencial de x, seria uma integral de distância entre 0 e L, o que dá como resultado L
que é justamente o comprimento da barra. Assim que obteríamos esta equação embaixo, que é a equação que nos relaciona o deslocamento com a carga aplicada. Para isto, precisamos obviamente conhecer a área transversal e o módulo de Young do material. Lembrem que o módulo de Young ele pode ser encontrado nas tabelas dos livros. Não precisamos calcular isto, geralmente ele é dado como um valor conhecido. Esta equação podem guardar, que nós usaremos bastante ao longo do curso. No caso em que a barra for submetida a várias forças axiais diferentes ao longo de seu comprimento, ou que a área da seção transversal mude ao longo do comprimento, ou que o módulo de Young também mude, assim esta equação ela poderia ser usada de maneira particular em cada segmento onde a barra tivesse quantidades constantes. Ou seja, nós partiríamos a barra toda em seções, igual que fazíamos com exercícios de vigas. Cada seção, no caso uma seção, não seria onde a força interna seja igual. Porque se a força interna é igual, mas tem uma mudança na área transversal, você teria que partir isso em seções onde a área transversal seja constante. Mas cada um desses deslocamentos, no final, ele poderia ser somado entre todos os segmentos ou as seções da barra para encontrar o deslocamento total entre os extremos da barra. Isto é possível fazendo uma somatória normal. Se fossem duas seções e uma se desloca, por exemplo, 2 mm e a outra se desloca 3 mm, o deslocamento total da barra seria 5 mm. É uma soma. No caso, se uma seção se desloca 2 mm e outra menos 1 mm, ou seja, ela se comprime, o deslocamento total seria 1 mm, que 2 menos 1 é igual a 1. Lembrem que as forças e os deslocamentos eles são positivos quando eles causam tração ou alongamento. E eles são negativos quando causam compressão ou contração. Para saber se eles são positivos ou negativos, usamos a mesma notação de forças internas que usamos sempre. A força normal, ela sai normal à área que nós cortamos imaginária para calcular as forças internas. No caso da figura da parte de cima, a carga normal está indo para a direita e está acontecendo um alongamento. Assim que teríamos um deslocamento positivo. Na parte embaixo, a força normal está indo para a esquerda, mas ela também está causando um alongamento. Como as duas estão causando alongamento, as duas são exemplo de deslocamentos positivos. Para entender melhor este conceito de deslocamentos, vamos fazer vários exemplos. Este primeiro, um exemplo bem simples, onde se pede determinar o deslocamento entre os pontos A e B, ou seja, o deslocamento entre os extremos da barra. Como vemos, tem várias forças externas atuando na barra. E, como vocês podem supor, nós precisaremos cortar em seções para calcular o deslocamento entre a seção AB, o deslocamento entre a seção BC e o deslocamento entre a seção CD. 3 seções. A maneira de saber quantas seções é igual a como você fazia com as vigas, cada que encontre uma coisa nova. Neste caso, agora vamos a ter em conta a área transversal
Ou seja, mudanças de área também é considerado uma coisa nova. E também teremos em conta mudanças do material. Pode acontecer que você tenha dois materiais juntos e só tiver uma força aplicada. Mas como os dois materiais têm módulo de Young diferente, nós precisaríamos cortar em duas seções. Uma para o material A e outra para o material B. Voltando ao exercício, temos que fazer a primeira seção. Um erro que poderia cometer o aluno é ver aquela carga de 8 kN e dizer que essa seria a carga P que ele precisa usar para calcular o deslocamento da primeira seção, da seção AB. Isso é um erro, porque se você observa a primeira seção só com essas cargas da esquerda, que seria a reação no ponto A, e a força externa de 8 kN, se você observa isso, o corpo ele não está em equilíbrio, porque teria 5 kN para a esquerda e 8 para a direita. Assim que o corpo estaria se desplazando, movimentando hacia a direita, não estaria em equilíbrio. Isso é uma mentira e é um erro. Para calcular as cargas, nós temos sempre que ver as cargas internas, porque são as cargas internas as que criam forças internas, que criam as tensões no interior do material. Essas tensões são as que causam a deformação elástica e são essas deformações que somadas causam o deslocamento total. Assim que, para fazer a primeira seção e calcular a carga que atua na primeira seção, temos que ver quais são as forças internas que atuam na primeira seção. Para calcular as forças internas, já sabem que fazemos um corte no interior da seção AB e, fazendo isto, teríamos o diagrama que aparece embaixo, com 5 kN para a esquerda e uma carga normal, P, neste caso chamaremos P, para a direita. Essa é a força normal interna. Fazemos somatória de forças ao longo do comprimento, ou seja, a somatória de forças em x igual a 0, porque estamos em equilíbrio, e encontramos com que a nossa carga normal, P, é igual a 5 kN. 5 kN positivos quer dizer que nesta primeira seção temos deslocamento A positivo, ou seja, que ela está a tração, ela está se alongando. Na nossa segunda seção, BC, fazemos o diagrama de corpo livre com o corte imaginário no interior da seção. Teríamos uma carga no ponto A de 5 kN para a esquerda e uma carga externa no ponto B de 8 kN. E a nossa força normal, P, que aparece no corte. Resolvendo a equação de equilíbrio, somatória de forças em x igual a 0, chegamos a que a carga normal P é igual a menos 3 kN. Menos 3 kN é negativo, assim que nesta seção BC, a segunda seção, o corpo está a compressão, está se comprimindo. De maneira semelhante, resolvemos as forças internas para a seção CD e encontramos com que a força normal interna é igual a menos 7 kN, negativa também em compressão. Fazendo o diagrama de forças normal, teríamos o diagrama que aparece aqui embaixo, com uma carga de 5 kN entre a seção AB, menos 3 entre a seção BC e menos 7 entre a seção CD. Esse é nosso diagrama de forças internas. Vemos nele que claramente existem três seções onde atuam três forças internas diferentes. Como é o nosso primeiro exercício, a barra é do mesmo material e a área transversal é constante. Assim que
só precisaríamos essas 3 seções porque as outras coisas são constantes ao longo do nosso material. Vamos a supor que, por exemplo, na metade da seção AB, a barra tivesse outra área transversal, fosse mais grossa, um diâmetro maior. Nesse caso, teríamos que fazer 4 seções, por exemplo. Mas voltando ao nosso exercício, só teríamos 3. Assim que o deslocamento entre o ponto A e o ponto D seria a somatória dos deslocamentos. No caso da primeira seção, teríamos 5 kN multiplicado pelo comprimento da primeira seção, dividido a área de um módulo de Young do material. Na segunda seção, teríamos menos 3 kN multiplicado pelo comprimento da seção BC. E como o material é constante e a área é constante, todos os denominadores, ou seja, a área de um módulo de Young é igual. Neste exercício não conhecemos os valores nem do comprimento, assim que o resultado é este aqui. O resultado fica expressado em função da área de um módulo de Young e do comprimento de cada uma das seções. Mas em outros exercícios onde estas coisas fossem conhecidas, nós poderíamos calcular em valor em números quanto que é esse deslocamento entre os extremos da barra. Neste segundo exemplo, temos uma figura que mostra um tubo de alumínio nos pontos A e B com uma área de seção transversal de 400 mm². E, junto com ele, tem uma barra de aço de diâmetro 10 mm que está presa num colar rígido no ponto B. Assim que, tanto a barra como o tubo, eles estão juntos no ponto B. Existe uma ensamblagem entre as duas peças. Se uma carga de tração de 80 kN é aplicada na barra de aço, no ponto C, determine o deslocamento da extremidade da barra no ponto C. Tome como módulo de Young de ferro 200 GPa e módulo de Young de alumínio de 70 GPa. Assim que neste exercício conhecemos as cargas, os comprimentos e as áreas transversais. Podemos calcular em números o deslocamento do ponto C. Vamos analisar o exercício antes de começar a colocar equações. Para saber quanto que se desloca o ponto C, nós vemos que a carga está puxando para a direita. A barra de aço ela seria alongada porque ela estaria a tração. Mas o exercício não é tão simples como simplesmente procurar o deslocamento da barra com 80 kN. Porque se você observa, essa barra de aço, ela não se alonga unicamente devido à carga. Ela está no ponto B, ensamblada a um tubo, e isso não é uma parede rígida. O tubo ele se desloca junto com a barra. Quando você puxa a barra para a direita e está tracionando ela, o tubo ele também está se comprimindo. Assim que a sua referência, que seria no caso o ponto B, ele é um ponto móvel, ele se movimenta, ele se desplaça. Por isto, se você só calculasse o deslocamento no ponto C como a elongação ou a deformação da barra de aço, você estaria em um erro, porque na verdade ele se desloca ainda mais devido à compressão do tubo. Para calcular, então, de maneira correta o deslocamento do ponto C, precisamos saber
quanto que se alonga a barra de aço e quanto que se comprime o tubo de alumínio, e juntar esses dois deslocamentos e assim encontrar o valor do quanto que se desplaça o ponto C. Separando as duas componentes para calcular os deslocamentos individuais, teríamos que a barra de aço tem uma reação no ponto A. Fazendo a somatória de forças em X para calcular a reação, encontramos que é igual a 80 kN. Essa reação no ponto A será transmitida ao tubo. Fazendo o diagrama de corpo livre do tubo, teríamos a reação no ponto A e a reação no ponto B, que seria uma parede, o extremo fixo. Como já sabemos que RA é igual a 80 kN, fazemos a somatória de forças em equilíbrio também igual a zero e encontramos que a reação no ponto B é igual a 80 kN. Agora calculamos as forças internas. Lembrem que sempre precisamos calcular deslocamento com as forças internas e não com as externas. Fazemos um corte na barra de aço e temos a carga P saindo normal ao corte. Assim, fazemos a somatória de forças em X igual a zero e temos que a força normal interna é igual a 80 kN positiva. Assim que a barra de aço a tração está se alongando. Isto já poderia ser observado desde o começo da figura do exercício, mas é bom conferir estes comportamentos. Fazemos a mesma coisa para o tubo, fazemos um corte e a força normal interna sai normal à área cortada. Fazendo a somatória de forças em X igual a zero, temos a reação no ponto A de 80 kN para a direita e a força normal P também para a direita. Tudo isso igual a zero. Assim que, neste caso, a força normal interna é igual a menos 80 kN, compressão. Assim que o tubo ele está a compressão, negativo. Como já conhecemos o valor da força interna, tanto na barra de aço como no tubo, podemos agora sim calcular os deslocamentos. Primeiro calcularemos o deslocamento da barra de aço, que seria a força interna de 80 kN multiplicado pelo comprimento da barra de aço, que é 600 milímetros. Tudo isso dividido pela área transversal, lembrando que é uma barra circular de diâmetro 10 milímetros, que é equivalente a 5 milímetros de rádio. A área de um círculo é π rádio ao quadrado. E o módulo de Young do ferro ou do aço, que é a mesma coisa, é de 200 gigapascal. Gigapascal é 10 a novena potência, ou seja, 10 a 9. Colocamos todo isto em unidades de Newton e de metro para poder cancelar todas as unidades Newton com Newton, metro quadrado com metro quadrado e assim ter tudo nas mesmas unidades. Cuidado, porque se você coloca, por exemplo, kilonewton na parte de cima e gigapascal na parte embaixo e cancela uma coisa aí meio esquisita, vai chegar a valores estranhos. Assim que sempre, quando você resolva esses exercícios, a recomendação é deixar tudo em unidades de Newton e de metro. Assim, a resposta será que a barra de aço se alongou 0,003056 metros. Fazendo a mesma análise no caso para o tubo, já conhecemos a força interna e a força interna
é de menos 80 kN ou menos 80.000 N. O comprimento é 400 milímetros e a área transversal já nos fala no exercício que é uma área transversal de 400 milímetros ao quadrado. O módulo de Young também é dado como um valor conhecido de 70 gigapascal. Resolvendo tudo isto, temos que o tubo se encurta, fica com um deslocamento negativo, ou seja, fica menor, e o resultado é de menos 0,001143 metros. Como ambos deslocamentos são para a direita, e isso já tínhamos explicado no começo, quando fizemos a análise do exercício, mesmo que já sabemos que o comportamento do tubo é de compressão ou de ter um encurtamento, na hora de saber quanto que é o deslocamento do ponto C, nós temos que somar quanto que o tubo se encurta e quanto que a barra se alonga, porque o ponto B, lembrem que a referência se está deslocando para a direita. Quanto que o ponto B se desloca para a direita? Isso é equivalente a quanto o tubo se comprime. E a isso vamos a somar, além do que o ponto B se deslocou para a direita, vamos a somar o alongamento da barra de aço. Somando estas duas distâncias, encontraremos que o deslocamento final no ponto C é igual a 0,0042 metros, que é equivalente a 4,2 milímetros. Esse será o nosso resultado final. No seguinte exemplo, temos uma viga rígida que é fixada na parte superior de dois postes ou duas colunas. Cada uma dessas colunas tem um diâmetro exterior de 400 milímetros. As duas são colunas sólidas. Uma é feita de aço 4340 e a outra é feita com uma liga de alumínio 6063. As duas colunas inicialmente têm um comprimento de 500 milímetros, quando nenhuma força ou carga é aplicada nelas. O exercício pede calcular os deslocamentos longitudinais, tanto da coluna de alumínio como da coluna de ferro, e as tensões meias internas nas duas colunas. Também pede determinar o ângulo de inclinação da viga, que está na parte superior, em graus, quando uma carga de 400 kN sobre metro é aplicada. Esta é uma carga homogeneamente distribuída. E, finalmente, pede calcular os fatores de segurança. Como valores conhecidos, temos o módulo de Young de 200 gigapascal do aço e de 70 gigapascal do alumínio. Também o limite elástico σy do aço e do alumínio, que serão de 786 e 214 respectivamente. Estes valores de limite elástico é para calcular os fatores de segurança. Antes de resolver os exercícios, é bom analisar o exercício. Primeiro precisamos ver como é que as coisas estão se deformando. Olhem que uma parte fala sobre determinar um ângulo de inclinação da viga. Isto quer dizer que os deslocamentos não serão uniformes. Se vocês vão para trás tudo o que nós falamos sobre deformação axial, as deformações, módulo de Young, as curvas de tensão de deformação, tudo nós já tínhamos observado que diferentes materiais se comportam de maneira diferente.
mesmo com a mesma carga aplicada, uma coluna de aço se deformará menos que uma coluna de alumínio, porque o módulo de Young do aço é maior ao módulo de Young de alumínio. Ou seja, o aço tem uma maior oposição às deformações. Assim que, se analisarmos este exercício, como a carga é homogeneamente distribuída, mesmo antes de você calcular as reações no ponto A e no ponto C, que seria equivalente a uma reação no suporte, como o exercício ele é simétrico, você já tem o intuito de que as forças são iguais. Assim que você pensaria que a coluna de ferro se deforma menos do que a coluna de alumínio. Assim que aconteceria uma deformação no estilo de um triângulo, poderia você imaginar. Mesmo que você não consiga de maneira prematura saber qual coluna se deforma mais do que outra, vamos supor porque o exercício não é uma carga homogeneamente distribuída, ou não é tão simples assim saber quais que são as forças de reação, e você coloca um chute diferente por alguma razão. Vamos supor que você fala que o deslocamento na coluna de ferro é maior ao deslocamento na coluna de aço, e a inclinação seria no outro sentido. Mesmo que você faça esse chute, o importante é entender que as duas colunas não se deformarão de maneira igual. Quando você for avançando no exercício, você vai ter que calcular o deslocamento em cada uma dessas colunas. Quando você calcule o deslocamento delas duas, aí você terá valores numéricos que te mostrarão que o deslocamento vai no outro sentido e permitirá você corrigir o chute inicial que você tinha feito. Mas o importante é analisar como é que são as deformações antes de começar a resolver o exercício. Este tempo antes de começar a solução com equações e tirar números é bem importante, porque assim você sabe que caminho precisa percorrer. Agora sim, vamos ver como que seria a solução. Para saber quanto que é o deslocamento nas colunas, precisamos saber quanto que é o valor das forças internas. Para isso, precisamos saber quanto que é o valor da reação nos pontos A e C, onde a viga faz contato com as colunas. Mas nós só temos informação da viga, neste caso, da carga homogeneamente distribuída que está na viga. Por ação-reação, nós sabemos que a reação no ponto A é igual tanto na viga como na coluna. Assim que calculando as reações na viga, saberemos quanto que é o valor das forças ou das reações que está atuando nas colunas. Fazemos o diagrama de corpo livre na nossa viga, concentramos a carga homogeneamente distribuída no centro e fazemos somatória de momentos no ponto A, para anular a força em A e assim ficar uma equação só com uma incógnita, que neste caso seria a força da coluna de aço ou no ponto C. Fazendo somatória de momentos igual a zero no ponto A, temos os 400 kN com uma alavanca de meio metro e a força da coluna, a reação que não conhecemos, com uma alavanca de metro. Tudo isto igual a zero. Resolvendo, encontramos com que a força na coluna de ferro é de 200 kN. Agora podemos fazer somatória de forças no eixo Y igual a zero, porque está em equilíbrio. As duas forças ou as duas reações vão para cima e a carga vai para baixo. Como já conhecemos a força na coluna de aço, assim encontraríamos com que a força na coluna de alumínio é igual
a 200 kN também. Já sabíamos que as duas eram iguais pelo intuito de que o exercício era simétrico, mas agora sabemos o valor exato. Essas duas reações na viga terão exatamente o mesmo valor que as forças que estão atuando na coluna, só que no sentido oposto. Lembrem que ação-reação, uma está no sentido oposto, ou seja, as forças que estão atuando na coluna estariam no outro sentido a ou das forças que estão atuando na viga. Passando para outra parte de nossa análise, fazemos o chute de que a coluna de aço se deforma menos que a coluna de alumínio. Assim que a viga ela teria uma deformação desse estilo, para baixo, e teríamos dois triângulos retângulos. Na parte direita seria o quanto que se deslocou a coluna de alumínio menos o deslocamento da coluna de aço. Esse seria o valor da altura do triângulo. E a base do triângulo seria 1 metro, que é a distância entre as duas colunas. Nós sabemos que a tangente do ângulo é igual a altura dividido a base, ou cateto oposto sobre o cateto adjacente. Assim que esta seria a equação que precisamos para calcular aquele ângulo que nos pede no exercício, o ângulo de inclinação da viga. Mas para isto, primeiro precisamos calcular os deslocamentos. Como falamos, a força de reação da coluna é igual em magnitude a força de reação na viga, só que no sentido oposto. Assim que na coluna de alumínio teríamos uma força indo para baixo. Calculando as forças internas, se fizessem os cortes e calculassem o valor da carga interna, vocês encontrariam com que essa carga interna é igual a menos o valor da força que está atuando lá acima. Ou seja, ela será negativa. Ou seja, que o corpo estaria em compressão. Vocês podem fazer isso de maneira rápida, como fizemos nos exemplos anteriores. Lembrem que os deslocamentos sempre são feitos com forças internas. Assim que o deslocamento na coluna de alumínio será igual a menos a força de reação no ponto A, que é 200 kN ou 200.000 N. O comprimento original da coluna, que é de 500 milímetros, a área transversal da coluna e o módulo de Young do alumínio, que no caso é 70 gigapascal. Colocamos todas essas unidades em Newton e metro para cancelar Newton com Newton e metro quadrado com metro quadrado, e encontramos com que o deslocamento da coluna de alumínio é igual a menos 1,14 milímetros. Como as duas colunas se comportam igualmente, a mesma análise é feita para a coluna de ferro. Como a área transversal, o comprimento e a força que atuam é igual, a única coisa que vai mudar, no caso, é o módulo de Young do aço, que é de 200 gigapascal. Assim que trocamos o módulo de Young e obtemos o deslocamento da coluna de aço, menos 0,4 milímetros. Isto é o deslocamento das duas e as duas estão em compressão. Como já calculamos o deslocamento das duas colunas, podemos substituir na equação que obtivemos anteriormente de tangente do ângulo θ igual ao deslocamento do alumínio menos deslocamento do ferro sobre 1000 milímetros. Fazemos a tangente inversa dessa divisão
e encontramos com que o ângulo de inclinação da viga será igual a 0,04 graus. É uma inclinação baixa porque as vigas são bem rígidas e na vida real os deslocamentos são pequenos. No começo, quando começamos a discutir a parte de deformações, lembrem que falamos que os deslocamentos muitas vezes eles não eram perceptíveis a olho. Observem que uma coluna de meio metro de altura, carregada, no caso da coluna de aço, só teria deslocamentos de 0,4 a compressão, menos de meio milímetro. Isso ao olho é quase imperceptível. Mesmo assim, é importante calcular estes deslocamentos. Finalmente, vamos a calcular as tensões que atuam em cada uma das duas colunas. Já sabemos que as duas forças são iguais. Também que as áreas transversais são iguais. Assim que, obviamente, as tensões que atuam nas duas colunas são iguais. Sendo com que a força interna, lembrem que isto são forças internas, é de menos 200 kN e a área transversal já conhecemos. Dividiríamos isto e encontraríamos com que o valor das tensões é igual a menos 159 MPa. Esse é o valor de tensão à compressão que atua nas duas colunas e é igual para as duas colunas. Mas observem que uma coluna se deforma mais que outra, pelo efeito do módulo de Young. No caso, a coluna de alumínio se deforma mais que a coluna de ferro, mesmo tendo as mesmas tensões atuando nas duas colunas. Na parte de fator de segurança, acontece uma coisa parecida, porque o limite elástico do alumínio é menor que o limite elástico do aço. Ou seja, a máxima tensão suportada pelo alumínio antes de passar de deformação elástica para plástica é menor. Ou seja, o alumínio suporta menos tensões. Assim que, observando o fator de segurança, no caso do alumínio, nós teríamos com que a carga que suporta o material é de 214 MPa e as tensões calculadas são de 159 MPa. Fazendo a divisão, obteremos um fator de segurança de 1,3. Esse é um valor de segurança muito baixo, porque olhem que se as cargas aumentam um pouco, no caso da coluna de alumínio, elas poderiam ultrapassar esses 214 e a coluna poderia se deformar plasticamente. Ou seja, já estaríamos na frente de uma falha, no caso da coluna de alumínio. Observando a coluna de aço, o limite elástico do aço, o limite de cedência, que às vezes também chamam, é de 786. E a tensão é a mesma que no alumínio, de 159. Fazendo a divisão, o fator de segurança na coluna de aço seria de 4,9, seja aproximadamente 5. Este é um fator de segurança alto, é um fator de segurança muito bom e quer dizer que essa coluna está bem tranquila com essas cargas e não está próximo de nenhuma falha. Mesmo com cargas que sejam inesperadas, dificilmente você chegaria a multiplicar por 5 as cargas atuando nessa coluna para chegar na falha. Assim que finalizamos o exercício com estes cálculos. Fica de maneira de análise observar que, mesmo as duas colunas tendo a mesma tensão atuando nelas, cada uma
apresenta valores de deslocamento diferente e de fatores de segurança diferentes. Elas são dois materiais diferentes e se comportam de maneira diferente, mesmo que as forças sejam iguais atuando nas duas colunas. Aqui chegamos no final do vídeo. Espero vocês tenham gostado e tenham entendido os exemplos.